A democracia no Brasil nunca existiu direito. A polícia e o exército, o Estado como um todo, existem para defender os grupos com maior capacidade de espoliação dentro de uma herança colonialista que nunca se desfez. Uma estrutura de sujeição psíquica, corpo e poder. A experiência da morte não é a mesma para todos. Em resumo, é importante que o Estado tenha medo do povo e não que o povo tenha medo do Estado. Bem-vindo à Necropolítica, apresentada aqui pelo filósofo Vladimir Safatli, professor da USP. Bateu essa vontade de retomar essa conversa que a gente tem contigo. Na verdade, o tema que veio à tona foi a necropolítica. Necropolítica. Eu queria que você explicasse para as pessoas, para a gente, o que significa necropolítica. Então, o termo, na verdade, ele aparece nos trabalhos de um filósofo camaronês chamado Achille Mbembe, né? Que foi uma espécie de complemento, contraposição às discussões que o Foucault havia desenvolvido sobre biopolítica, onde ele insistia que, se nós quiséssemos compreender as dinâmicas do poder, nós deveríamos não ficar prestando atenção simplesmente nas estruturas do Estado, nas estruturas institucionais do Estado, mas em todos os aparatos que vão organizando uma espécie de administração da vida e dos corpos. Essa é a ideia fundamental da biopolítica. Era um termo que vinha de uma outra tradição, que vinha da tradição até muito conservadora, de biólogos que começam a trabalhar a questão da sociedade como organismo vivo. Então, ele recupera de outra forma. E aí era a discussão de como, por exemplo, as práticas disciplinares, que elas apareçam nas escolas, apareçam nos hospitais, apareçam nas empresas. Você percebe todas as instituições que não são necessariamente diretamente ligadas ao Estado, ao poder do Estado, elas vão constituindo uma certa forma de viver, uma certa forma de se dispor, não só dos corpos, mas dos corpos, dos afetos, das dinâmicas vinculadas a uma disciplina da vontade. Então, tudo isso era um elemento fundamental para entender o que seria a estrutura disciplinar do poder. O que o Mbembe ele desenvolve a ideia de que, sim, mas é necessário também acrescentar todos os dispositivos de organização da morte, das formas do morrer e do desaparecimento, que são muito presentes principalmente nas realidades coloniais, onde o Estado ele organiza a vida a partir do destino da morte, e que a sua maneira não estaria muito presente dentro dos tópicos do Foucault, que pensa muito pouco as questões de colonialidade. E aí, com o tempo, foi ficando muito claro como se tratava de uma questão maior, assim, da compreensão das maneiras de perpetuação do poder, e aí inclusive vinculado ao poder do Estado, né? Que era esse destino dos corpos mortos, o destino dos processos de luto, os destinos dos processos de dolo, os destinos dos processos de desaparecimento, da visibilidade da morte. E acho que com a coisa da pandemia, todo mundo começou a perceber como isso, de fato, era uma lógica absolutamente central para se entender a racionalidade do poder nos dias de hoje. O papel do Estado ele é sobre a vida, sobre a morte. Eu não entendi como é que se entrelaça. Então, você percebeu a distinção fundamental? É mais ou menos em cima dessa questão mesmo. Primeiro, volto a insistir, o tópico da biopolítica no Foucault não estava ligado diretamente ao poder do Estado, né? Foi todo um exercício importante num determinado momento, nos anos 70, principalmente do pensamento sobre o poder,
para insistir, olha, se nós quisermos entender as dinâmicas de poder, não dá para você ficar prestando atenção só na maneira como as estruturas do Estado funcionam. Isso já vinha, inclusive, antes. Sei lá, alguém como Althusser, por exemplo, insistia na ideia dos aparelhos ideológicos de Estado. Por mais que tivesse o Estado no meio, era um pouco a ideia de falar, olha, esses aparelhos eles funcionam de maneira mais... Eles têm uma lógica própria, muitas vezes. Eles funcionam de maneira mais ou menos autônoma. E o que são esses aparelhos? Então, por exemplo, são todas as estruturas institucionais, como a escola, como a empresa, como hospital, como até mesmo como a igreja, que a sua forma, eles não incidem não só com dispositivos normativos sobre como você deve comportar, mas eles incidem de uma maneira muito clara num dispositivo, uma sinapse, corpo-poder, entendeu? Eles constituem corpos, eles organizam os corpos. Por exemplo, toda a estrutura, você pega um exemplo, a escola, toda a estrutura higienista da escola, né? Você pega o hospital, toda a ergonometria, né, que está próprio do hospital, do asilo, a empresa, tudo isso não é isso, não só na linha de montagem, mas mesmo na disposição, da forma de disposição do tempo, da organização da vontade, hierarquização das vontades. Você percebe que tem toda uma internalização de dispositivos que vão constituindo a vida psíquica dos sujeitos por essa de sinapse corpo-poder. Entendeu? Então, é uma ideia de que o poder ele funciona quando ele sujeita psiquicamente os sujeitos. E ainda tem essa vantagem do português, das línguas latinas, dessa duplicidade de sujeição e sujeito. Então, era uma questão de entender um pouco como isso se desenvolvia em dispositivos mais amplos do que uma simples teoria do Estado. Como você fala, olha, a gente não precisa só de uma teoria do Estado, a gente precisa de muito mais para entender as dinâmicas do poder. Essa foi, eu diria, essa foi uma transição importante que foi feita nas teorias do poder. E a questão da necropolítica é um desdobramento disso. É uma espécie de segundo ou terceiro momento, né? Onde foi questão de falar, não, olha, não é só uma questão de entender como, através da administração dos corpos e da vida, você vai sujeitando psicamente, criando sujeições, estruturas de sujeição psíquica. É importante também entender como é que você define o fato da morte numa sociedade. Você percebe? Porque, por um lado, esse fato é um fato baseado em uma partilha. A morte não é a mesma para todos. Não só, ou seja, mas quando se diz isso, significa a experiência do dolo, a experiência da perda, a experiência da visibilidade. Isso não é exatamente idêntico para todos. Por quê? Porque você tem, de fato, uma espécie de duplo destino, às vezes. Do que e mais do que isso, você tem um horizonte no qual as estruturas do poder aparecem a parcelas significativas da população, não exatamente como aquele poder que vai organizar as formas da vida, mas aquele poder que vai definir as condições da morte. Então você tem uma outra dimensão. E por que isso vem de um filósofo camaronês? Porque a sensibilidade da experiência colonial permite esse desenvolvimento, sabe? Permite essa compreensão mais clara do que significa morrer na colônia, entendeu? Então, faz muito sentido que isso não tenha vindo de um autor, digamos assim, da metrópole, né? Eu poderia dizer assim. Entendi. Porque era necessário, de fato, eu diria, é mais do que isso também, inclusive essa sensibilidade a questões sobre o que significa a experiência escravagista, né? Como essa experiência ela define radicalmente uma distinção entre duas formas de sujeito, aqueles que vão ser reconhecidos como pessoas, aqueles que vão cair à condição de coisas, e como esses sujeitos que caíram à condição de coisa, a morte desses sujeitos é algo absolutamente distinto do que a morte do outro grupo. E como isso é um dispositivo de poder fundamental. Como é um dispositivo que faz com que gerir as populações
seja definir quais são as franjas que podem ser matáveis. Sem dolo, sem luto, sem nada. E a gente pode estabelecer uma relação da necropolítica com o neoliberalismo, né, Safatli? Então, a relação é mais profunda. Ela é uma relação imediata, na verdade, com o colonialismo, com a experiência colonial. Embora, é claro, o sistema relação metrópole-colônia é um sistema mundo. Isso significa, as relações, elas são entre a metrópole e a colônia, elas são relações de, assim, não só de complementaridade, mas a colônia ela explicita processos que estão, de uma certa forma, mais escondidos na metrópole. Então, essa dinâmica da gestão da morte, ela está presente também na metrópole, só que de outra forma, né? Quer dizer, digamos, a periferia ela tem essa capacidade de expor mais claramente tensões que depois vão explodir no centro. Esse é um pouco um dos elementos dessa teoria, digamos assim, que vocês podem encontrar na teoria da dependência, todo esse tipo de coisa. Simplesmente para dizer, o que acontece então nesse caso é essa dinâmica colonial, ela permanece principalmente nos países que vão se transformar em laboratórios neoliberais. Ela vira uma condição para esse laboratório. Por que ela vira uma condição para esse laboratório? Porque o neoliberalismo ele é um discurso, assim, do fortalecimento do poder de escolha individual. Toda a gente conhece essa coisa. Não, então agora você tem condição de definir, afinal de contas, a sua vida. Então, por exemplo, você vai receber um voucher de educação. Não é o Estado que vai definir qual vai ser a educação que você vai ter que consumir, como eles dizem, mas é você que vai decidir, afinal de contas, para onde você vai. A gente sabe quais todos os problemas que isso incide, mas é importante entender a lógica. A lógica é você fortalece as demandas individuais, porque a questão da liberdade ela vira uma questão, então, de propriedade de si, de escolha individual, de livre-arbítrio, todo esse tipo de coisa. Só que, para que isso funcione, é necessário que você passe por um processo extremamente violento. A gente poderia chamar de despolitização social. Ou seja, todos os setores que criticam a redução da liberdade a esse modelo, eles devem ser absolutamente eliminados. Então, você desregulamenta toda a estrutura associativa da sociedade, você não só desregulamenta, você age de maneira violenta, você usa o poder de Estado da forma a mais brutal possível, e não é por acaso que o neoliberalismo ele vai ter 3 eixos de implementação. 3 eixos. Um é o mais conhecido, pelo menos que o mundo inteiro insiste, que é o Reagan-Thatcher, é o modelo anglo-saxão. No mesmo momento, a gente tem o modelo chileno, que é implementado sobre uma ditadura, sobre uma das piores ditaduras da América Latina, em cima de uma violência brutal. Ou seja, a primeira imagem do neoliberalismo na América Latina é o Palácio da Moneda sendo queimado. É assim que tudo começou. E o terceiro é a economia social de mercado da Alemanha, que aí é um modelo híbrido e é um modelo que nasce depois da guerra, que precisou da guerra para nascer. Então, você percebe, a insistência nessa dinâmica de violência, ela é mais fácil em países que tiveram uma profunda experiência colonial e que preservaram essa experiência. Porque o colonialismo ele não passa depois que a relação metrópole-colônia desaparece, embora ela nunca desapareça de verdade, né? Ela transmuta essa relação. As antigas colônias, normalmente é o que acontece, as antigas colônias continuam num processo de dependência, só com dependência econômica, em larga medida. Não existe democracia? A prática da necropolítica já exclui uma ideia de democracia. Sim, essa é uma das consequências mais naturais. Você perceber, no mínimo, digamos, as limitações brutais do que nós chamamos de democracia hoje. É o mínimo que se possa dizer, né? Isso, a não ser chegar e falar, mas que tipo de democracia é essa? Que ela organizou largas parcelas da população, né, como parcelas completamente exteriores ao que você chamaria de Estado democrático de direito, né? Com milhões de aspas. Mas isso vale para o mundo inteiro? Eu diria com intensidades diferentes, né?
com intensidades diferentes. Então, você pega o caso brasileiro é exemplar, né? Eu diria, já disse isso algumas vezes, a democracia brasileira, essa que nós tentamos implementar depois do fim da ditadura, depois de 1985, o máximo que nós conseguimos fazer foi uma democracia geograficamente sitiada. O que é uma democracia geograficamente sitiada? Uma democracia que vale mais ou menos onde você mora e mais uns 4, 5 quilômetros, né? Como de onde eu moro também. Ela vale até assim, Higienópolis, Perdizes, então ela tem geografia, entendeu? Se você vai para São Miguel Paulista, não tem mais, não existe mais isso. Não existe, porque não existe. A polícia pode entrar na sua casa sem mandato, isso não vai acontecer nada. Você pode literalmente desaparecer, isso vai ser um número, certo? Ou seja, nunca existiu para essas pessoas democracia. E nem poderia existir em um país que tem uma polícia militar, que já é uma aberração institucional em si. Então, polícia militar existe em outros países normalmente para policiar fronteiras e quartéis. Ela não existe para policiar espaço público. Você não vai impor uma lógica militar na relação de conflito social, que é um pouco o que acontece aqui. Então, ou seja, a lógica amigo-inimigo aplicada à própria população. É isso que acontece. Então, eu diria, em países como o Brasil, essa lógica da democracia geograficamente sitiada, ela é muito explícita. Ela é muito explícita. Em outros países, ela é menos explícita, mas ela está lá. Existe democracia no campo de refugiado? Na França? Não existe. Qual é o estatuto dessas pessoas? Qual é o estatuto jurídico dessas pessoas? Vamos ver como é que o Estado, os Estados europeus agem nas periferias com os imigrantes. Quer dizer, com pessoas que muitas vezes podem, inclusive, perder nacionalidade, porque fizeram algum tipo de crime. E muitas vezes ser mandado para lugares que não são os lugares deles, são pessoas que nasceram nesses países, mas podem perder nacionalidade. É toda uma discussão jurídica que ocorre e que alguns países já implementaram. Então, você percebe, existe um fundo falso do que nós chamamos de democracia. E ele é muito marcado por essas condições. Entendeu? Ou aqueles que podem desaparecer, ou aqueles que podem morrer, ou aqueles que podem morrer sem luto, ou aqueles que podem ser destituídos de todos o que seriam os direitos elementares de garantia individual. Aqui no Brasil, quais seriam, na prática, uns exemplos da necropolítica? Não, o Estado brasileiro, a história do Estado brasileiro é essa. Assim, a função primeira do Estado brasileiro é organizar uma guerra civil não declarada contra uma parte do seu povo. O Estado brasileiro nasceu para isso. Ele nunca teve raramente ele teve alguma outra função a não ser essa. E a dinâmica ela vem da constituição do próprio Estado. Ou seja, é uma dinâmica. A história do Estado brasileiro é uma história de chacina, uma história de desaparecimento, de chacina periódica. A gente conhece isso. 9 pessoas mortas em Paraisópolis. Quantas vezes você já não leu essa matéria? Isso apareceu uma vez na sua vida? Quantas vezes no ano essa matéria não aparece? Ou alguma coisa parecida? Isso indica um modo de gestão. Isso é uma forma de gestão do Estado brasileiro. E que vem literalmente do fato da base social, da célula elementar da nossa sociedade ser o latifúndio escravocrata. Da sociedade brasileira ter nascido dessa experiência. E essa experiência ela permaneceu, mesmo que do ponto de vista econômico ela não seja mais ou menos, porque a gente conhece inclusive setores econômicos onde as relações escravagistas ainda permanecem. Sei lá, em vários espaços do agronegócio, vez por outra você encontra lá a Justiça do Trabalho libertando trabalhadores que estavam submetidos à condição escrava. Isso não só no rincão do interior do país, quer dizer, relações dentro do espaço da construção civil em São Paulo, você encontra relações de trabalho doméstico, a gente acabou de encontrar, ou seja, isso é um elemento que está presente na sociedade brasileira. Só que não só está presente dessa maneira, como está presente também como a Constituição, como a base, o fundamento de Constituição da lógica do Estado. O Estado, para certos setores da população brasileira, que tem marcadores muito claros.
Eles vivem em certas regiões, eles têm certa raça, certo? Eles estão de certa classe. O Estado é um Estado colonial. Ele age como um Estado colonial. Ele desaparece corpos, sei lá, sem o menor problema. E não é à toa que hoje a gente percebe o que isso significa com essa história da pandemia. Isso simplesmente desrecalca uma matriz fundamental de funcionamento do Estado brasileiro. Voltando para o neoliberalismo, que tem alguns corpos que são considerados despesas para o Estado, né? Tipo, o que o Estado ganha exercendo a necropolítica? Tipo, pessoas que são improdutivas. Do ponto de vista, eu diria assim, tem um momento tradicional da necropolítica e tem um momento do qual essa necropolítica ela se transforma também. Ela se transmuta em uma lógica suicidária. Então, qual que é a diferença entre um e outro? Num primeiro momento, tem uma lógica de classe muito clara. Quer dizer, que a dinâmica neoliberal é uma dinâmica concentracionista, uma dinâmica de justificação de processos de concentração, e uma dinâmica de retorno do que Marx chamava de acumulação primitiva. Então, o que você percebe no neoliberalismo? Você percebe cada vez mais uma dinâmica com as formas, com o discurso da meritocracia, uma dinâmica de explosão da solidariedade social. Então, você não tem mais, por exemplo, a crítica aos impostos. Né? A crítica aos impostos ela não é feita porque o Estado corrompe e toma o dinheiro do bem comum fazendo o que ele não deveria fazer. Então, a crítica não há nenhuma necessidade de organizar dinâmicas de solidariedade social. Porque, é claro, a gente sabe, via impostos você consegue criar sistemas de políticas públicas, é simples. Né? Políticas de saúde, políticas de educação, políticas de transporte, todo esse tipo de coisa. Então, o que acontece dentro dessa dinâmica, onde o processo de acumulação ele vai sendo cada vez mais desrecalcado? Né? Tem um setor da população que vai ter que se defender custe o que custar. Porque o neoliberalismo é um sistema social de grande espoliação econômica, de grande espoliação psíquica e de grande violência política. Todas as experiências neoliberais, não sei se vocês perceberam, elas são experiências marcadas por experiências militares. O governo Thatcher foi um governo onde a lógica belicista militar estava lá presente. Isso da Guerra das Malvinas para frente. O governo Reagan foi a mesma coisa, era a Guerra nas Estrelas, era a luta contra o Império do Mal. É muito interessante esse tipo de coisa. Um regime que afirma que a liberdade é o elemento mais constituinte da vida social é um regime que a todo momento está em situações de exceção porque está em uma guerra contínua. Está em guerra contínua. Então, ou seja, dentro dessa dinâmica, a lógica de uma divisão social na qual a necropolítica possa ser implementada, ela faz sentido como um elemento de preservação de classe. Você submete as classes populares ao medo mais elementar, ao medo do desaparecimento, ao medo dos corpos dos seus familiares nunca mais voltarem. Você mencionou a questão da polícia militar, né? Da militarização da polícia, e a gente tem visto uma presença cada vez mais forte, né, das Forças Armadas no próprio corpo do Executivo. Né? Assim, por que isso é problemático? E o que você acha que poderia ser feito? Você está falando do quê? A presença dos militares no governo ou a polícia militar? Acho que a polícia militar e a cultura da presença dos militares no governo. A cultura o culto, né, às Forças Armadas. Porque as Forças Armadas, no caso brasileiro, isso é muito exemplar. Elas não são um ator de imposição da ordem, são um ator de produção do caos. As Forças Armadas, em todo momento da história brasileira, que entraram na história brasileira de maneira efetiva, foi para produzir o caos.
Mas no sentido mais explícito do termo, ela é uma parte do problema, ela nunca foi solução de absolutamente nada. Ela é um setor não só absolutamente hierarquizado, mas completamente vinculado aos interesses mais concentracionistas da sociedade brasileira, da economia brasileira. Ela nunca vai sozinha, ela vai na verdade misturada com todos os setores econômicos que têm como único e mero interesse a preservação de um processo de espoliação que é absolutamente insustentável. Ele só pode ser sustentado em cima da violência. Um país como o Brasil, com o nível de desigualdade que o Brasil tem, olha a situação onde a gente está. A gente estabilizou em 1.000 mortes por dia. Qualquer país do mundo, isso era visto como um problema, sabe, o pior problema possível, de comoção nacional. Quando a Itália tinha alguma coisa por volta de 1.000 mortes por dia, era uma comoção completa na Itália. Aqui é completamente normalizado. Então, ou seja, num país como esse, onde esse processo é normalizado, por quê? Porque a única coisa que seria sensata fazer nessa situação era permitir que um poder como o poder do Estado tivesse as condições fundamentais para garantir que a população não morresse, para proteger a população. E proteger a população passa a fortalecer o seu sistema de saúde, fortalecer o sistema de pesquisa e dar dinheiro para as pessoas ficarem em casa. Literalmente, não é só os R$600, não. Assim, fala, por 3 meses você não precisa trabalhar, você não vai trabalhar, porque se você trabalhar, o seu risco é você não voltar para casa. Né? Então, como é que o Estado vai fazer isso? O Estado ele tira de quem tem. Ele tira do sistema financeiro, que tem seus lucros recordes, que estão completamente incólumes. Né? As Forças Armadas do Brasil, elas sempre foram as forças de defesa dos grupos de maior capacidade de espoliação da sociedade brasileira. Né? E nunca passou disso, sempre foi isso. A história da ditadura militar é essa. Você pega o processo de concentração de renda, ele explode na ditadura militar. Certo? Você vai ver qual é a base de sustentação da ditadura militar. Por que é uma ditadura civil-militar? Porque todo grupo de empresários do sistema financeiro estava apoiando, não só apoiando, como estava pagando, certo? Estruturas de crime contra a humanidade, literalmente. Você tinha um sujeito que era membro da Fiesp, né? Que fazia parte de sessão de tortura. Ou seja, ele inventou até uma máquina, a máquina Boyd. Né? Não sei se vocês lembram dessa história. Depois o sujeito foi justiçado pela luta armada, mas, ou seja, esse é o empresariado nacional. E essa é a relação entre o empresariado nacional e as Forças Armadas. Imaginar que um ator como esse possa trazer alguma racionalidade para o processo político brasileiro, isso é uma demência completa. Isso é completamente negar completamente a nossa história. Ao contrário, eles são responsáveis pelo caos que é a sociedade brasileira. E a polícia militar? Ela é uma extensão dessa dinâmica. A polícia militar ela foi constituída dentro de uma lógica de agir contra os setores desfavorecidos da população brasileira, certo? Contra as pessoas que moram nas periferias, contra os negros, como se você estivesse agindo diante de um inimigo externo. Então, é uma lógica, eles são constituídos. Vai pegar o que é o manual da Polícia Militar, como é que é o processo então, de formação de um policial militar. É uma lógica militar, só que a lógica militar ela é utilizada para a defesa do território nacional contra uma invasão externa. E quem é o invasor aqui? Você percebe a lógica? Uhum. Ou seja, esse setor da população brasileira é tratado como um invasor externo. E de fato, você vê, inclusive, sabe, setores da intelectualidade nacional que vão descrever, não, mas essas áreas são áreas sem lei, a periferia, né? São áreas sem lei, são áreas que estão fora do alcance do Estado. Isso é mentira. Elas são ao contrário, elas são o caos dessas áreas é a ação do Estado. Como não é? São áreas submetidas à milícia. Isso aqui, a milícia é o quê? A milícia caiu do céu? A milícia vem da polícia militar, e a polícia militar está vinculada ao quê? Esse é o modo de gestão da sociedade brasileira. Você acha que a operação de paz liderada pelo Brasil no Haiti construiu um paradigma?
Então, essa é uma coisa extremamente interessante, porque você percebe, em um governo de esquerda, que era um governo de esquerda, né? Quando você espera um tipo de consciência em relação a esse tipo de problema, o que você faz? Você entra dentro de uma associação com os Estados Unidos, uma associação na qual você vai fazer o papel da patrulha, né, no país periférico. Não podia ser o pior exemplo, né? O Haiti é o país que foi o país mais destroçado dentro da história latino-americana, desde a Revolução dos Escravos, de 1804, por aí vai. Então, desde o Sand d'Ouverture, quer dizer, uma história de intervenção, ou seja, porque era importante que aquela experiência desse errado, porque senão ela seria um exemplo para várias outras experiências na América Latina. Então, o que a gente faz? A gente manda a tropa para garantir segurança, não, para os casos de abuso de autoridade, os casos de violência gratuita são enormes das tropas brasileiras. E esse pessoal vem para o Brasil, e são eles que estão aí. Né? É o general Heleno, todo esse pessoal que acaba tentando, de uma certa maneira, constituir um novo núcleo, né, da intervenção militar no país. Então, aí vem uma questão, acho, extremamente significativa. Quer dizer, não faz parte da tradição política brasileira, de fato, o questionamento das suas próprias Forças Armadas, nem no setor da esquerda. Porque qual que era a função de um processo pós-ditadura militar que a gente poderia esperar? Era, pelo menos, a depuração das Forças Armadas, de todos, não só de todos os seus elementos que participaram de golpes, de ditadura, de tortura, de assassinato, de ocultação de cadáveres, de estupro. Então, todos lá, ficam todos preservados. Não só isso, como a depuração da ideologia das Forças Armadas. Ao contrário, elas passaram 30 anos sem oferecer um meia-culpa para a sociedade brasileira em relação à ditadura militar, isso seus 20 e poucos anos. Um meia-culpa. Então, o resultado é esse. O Brasil é hoje o país da América Latina que corre o maior risco de um golpe militar. Vladimir, eu queria perguntar ainda sobre um pouco da militarização e dessa função da Polícia Militar como garantidora da ordem. O Witzel, ele exerce, né, uma necropolítica. Não, o caso Carioca é um caso exemplar, né? Eu lembraria a vocês, só como exemplo do que isso significa, para que a gente tenha isso na memória, que a gente nunca esqueça dessas coisas. Há tempos atrás, no Morro do Falê, a polícia ela entra no morro para, segundo eles, perseguir traficantes. Eles prendem 15 pessoas numa casa, eram todos jovens com menos de 25 anos de idade. Certo? Eles assassinam essas pessoas à faca. E depois colocam os corpos em sacos pretos e colocam eles todos em caminhonetes e ficam em cima dos corpos com a arma na mão, como quem tivesse saído de um safari. A Comissão Ares, da qual eu faço parte, ela entrou com um processo junto à Defensoria Pública, certo? Contra o Estado do Rio de Janeiro, e o resultado até agora é que foi alegado legítima defesa. Eu queria entender como é que você faz legítima defesa à faca. Né? Você faz mais uma luta de faca. Ou seja, é claro que tudo isso demonstra não só o grau absurdo de crueldade que a intervenção policial representou, mas também o tipo de recado que é dado à população, o tipo de mensagem que o Estado dá. O Estado dá a mensagem: veja, é assim que nós matamos seus filhos. É assim que nós agimos nessa área. Então, lembrem disso sempre. Isso é um princípio de governo. Isso não é uma espécie de deslize de violência. Né? Não é um ponto fora da curva. Esse é o normal. Esse é o processo normal. Eu acho importante lembrar disso para entender como nós naturalizamos um Estado um necroestado. Nós naturalizamos o necroestado. O Estado do Brasil é um necroestado, sempre foi. Mas para a gente isso não faz muito, isso não nos deixa indignados. Isso não cria para nós uma consciência
de que, bem, a primeira tarefa política desse país é desconstituir esse necroestado. Eles sabem que a situação ela é explosiva quando você tem esse grau de disparidade do processo de circulação de bens e de riqueza. Como é que seria essa desmobilização do necro? Ela parte da onde? Ela parte de uma conjunção entre ações políticas, econômicas e ações de segurança. E essas ações elas têm que ser completamente conjugadas. Não é só uma coisa de você extinguir a polícia militar, embora seja de fato necessário. Uma estrutura como essa, com um processo de formação como esse, não tem como continuar. O que a sociedade não deu. Então, assim, tem uma triangulação de segurança econômica e social que devem ser abordados em conjunto para que um Estado como esse se decomponha. Então é engraçado, né? Porque eu estou relendo A Peste, do Albert Camus, e eu passei por um trecho do livro que ele menciona, né? Eu fiquei um pouco impressionado com esse trecho, eu até queria ler aqui e ouvir o teu comentário, mas é assim: carretas mortuárias conduzidas por negros, tal como se encontravam nas crônicas das antigas pestes. Então é uma coisa mais antiga ainda, né? Vem da Idade Média. Então, você percebe, você tem um núcleo medieval que permaneceu nas nossas sociedades. Né? Sociedade medieval, não, tudo bem, tem toda essa maneira de desconsiderar a Idade Média, que é um pouco uma máquina de guerra de uma certa ideia iluminista contra o medievo. Porque o medievo também tinha várias revoltas, tem uma história de revoltas populares enormes. Mas o fato é que só uma maneira de dizer, um núcleo arcaico da vida social permaneceu entre nós. E, de fato, você tem setores da população que vivem em um tempo arcaico. Eles vivem em um tempo outro. Eles vivem em outro tempo. As relações de poder, elas são de outro tempo. As relações de violência são de outro tempo. E permaneceram lá. Ou seja, e isso é um dado muito importante se entender. Porque tudo que nós fizemos foi um pouco tentar não ver isso, custe o que custar. Porque nós estamos de uma certa forma em outro tempo. A gente tem outras garantias, então a gente consegue viver, desde que esse pessoal não entre no seu horizonte de vida. Então daí vem toda essa lógica, que é uma lógica de guerra civil não declarada, em última instância, e geograficamente organizada. Por isso que eu tinha falado, porque tudo que a gente conseguiu fazer foi uma democracia geograficamente sitiada. Isso foi a história do Brasil nesses últimos 30 anos. E seria importante partir daí, ter essa consciência, dizer, não, olha, nós fracassamos na constituição de uma democracia, redondamente. Então não se trata nem de tentar recuperar a democracia que antes existia. Não, eu quero a democracia de novo, coisa parecida. Não. Compreender. Não há nada a ser recuperado, porque nós não conseguimos fazer aquilo que nós prometemos. Então seria importante começar por aí. Por que a gente não conseguiu? Onde deu errado? E o que deve ser feito daqui para frente? Aqui para encerrar, Vladimir, coincidentemente, junto com A Peste, eu andei lendo um livro de uma monja budista. E esse capítulo foi curioso que no mesmo momento que eu li, era um capítulo da Peste, que era só como que os mortos eram, para onde eles eram levados, como que acontecia o processo. E o tema também do capítulo que eu estava lendo da monja era sobre a morte. E ela falava, e como a gente está falando de necropolítico, eu achei que valia a pena trazer essas citações aqui. Só que no lado dela, ela falava sobre como a morte pode fornecer uma motivação correta para viver a vida com mais discernimento e compaixão. Como é que te soa isso? Não, eu diria isso seria possível se a sociedade não fosse tão desafetada em relação à morte daqueles que não se os sujeitos não forem tão desafetados em relação à morte daqueles que não parecem com eles. Ou seja, a gente pode se afetar com a morte de pessoas que são
de uma certa maneira parecidas, fazem parte do nosso mesmo grupo, mas não as que não fazem parte desse grupo, porque a história desse país é uma história de desafecção absoluta, uma história de indiferença, de invisibilidade. E eu insistiria, isso é inclusive uma autocrítica, a gente foi cúmplice disso. A gente foi profundamente cúmplice sempre. Né? E seria importante, se nós quisermos, de fato, ter um outro tipo de relação, que esse país tenha algum futuro, a gente teria que partir daí. De fato, a morte humaniza, no sentido mais forte do termo. A substância ética de um povo é definida a partir da maneira como ele lida com a morte.